Olá pessoal, eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com a assessora jurídica na Defensoria Pública da União, a advogada Gabriela Rosa. Ela que também é mentora e coordenadora de estagiários, vai trazer para a gente aí dicas importantes para as pessoas que querem entrar no mundo dos estágios, no mundo do trabalho. E dicas como, né, se você sabe fazer um currículo, se você sabe se portar diante de uma entrevista, o que fazer quando você tem chefes que são grosseiros com você? Qual a sua postura enquanto estagiário? Bom, acima de tudo, Gabriela vai falar com a gente sobre como entrar no mundo do estágio, no mundo dos trabalhos e se manter lá, né? Você sabia, por exemplo, que durante a pandemia 11 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, perderam seus empregos e que a cada ano 3 milhões de pessoas entram no mundo do trabalho? Como é que você está se preparando para isso? Bom, você pode conversar com a Gabriela, trazer suas dúvidas que ela vai responder aqui agora e também ao vivo, né? E também depois que a live ficar gravada. Só lembrando que essa live ficará gravada aqui no nosso feed do Instagram e também no YouTube, no nosso canal Nos Bastidores e também no nosso canal do Spotify. Então vocês têm 3 canais para ver, rever, ouvir a nossa live: o Instagram, o YouTube e o Spotify. E aí vocês também podem apertar esse aviãozinho aí e compartilhar a nossa live com as pessoas dos seus contatos, né? A gente agradece porque quanto mais pessoas conhecerem esse conteúdo, mais gente poderá nos seguir. Quanto mais pessoas nos seguirem, mais a gente pode trazer pessoas bacanas que vão trazer dicas tão importantes aí pra gente. A Gabriela já chegou aqui, eu vou chamá-la e vocês podem ir chamando as pessoas aí, pessoal, porque o Instagram tem demorado um pouquinho a dizer que a live tá on, né? A live tá on, a gente tá on também. E aí, vocês podem ajudar convidando as pessoas dos seus contatos, tá bom? Já chamei a Gabriela aqui. Lembrando mais uma vez, do YouTube. Olá, Gabriela, tudo bom? Oi, Márcio, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo e me vendo também? Tô te ouvindo. Eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Ok, Deixa eu eu estou ver. aqui. Deixa eu ver se tem uma outra pessoa que também que não está nos vendo. Pessoal, está tudo legal aí? Vocês estão vendo a minha Gabriela, ouvindo a minha Gabriela? Porque às vezes, Deixa Gabriela, aqui com quando a gente o está fone que entrando fica logo, melhor. às vezes quando a gente está entrando logo, o Instagram dá uns tilts, né? Mas daqui a pouco volta tudo ao normal. Tá tudo ok aqui, vendo e ouvindo os Ah, dois, de agora eu tô acordo te com. vendo. Opa! Então, olha, antes de tudo, Gabriela, eu quero te agradecer muitíssimo por você aceitar conversar com a gente, trazendo dicas tão importantes assim para as pessoas, né? Que querem adentrar aí o mundo dos estágios, o mundo do trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Márcio. Muito bom esse seu convite e poder compartilhar com as pessoas essas informações que realmente são muito importantes, que eu notei durante esse meu período de trabalho na defensoria, quanto essas pessoas estão precisando de orientação e não têm. Certo. Olha, eu conheci você através da sua página aqui no Instagram. Então, antes da gente Sim. começar a falar, né, do estágio propriamente dito, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a sua página, por que criar uma página que traga dicas, né, e mentoria grátis para os estagiários. Pronto, Márcio, é exatamente isso. Eu trabalho na Defensoria Pública da União e trabalhei inicialmente no Cível, recebendo ações, atuando em ações contra a Caixa. E uma das ações da Caixa é a execução contra quem faz a faculdade pelo FIES, pelo financiamento estudantil público. E nesse período eu vi muitos casos de pessoas que faziam a graduação, terminavam, não conseguiam entrar no mercado de trabalho e ainda ficavam com a dívida para pagar. Era uma situação muito complicada. Eu vi os dramas
diariamente, pessoas que, inclusive, acabavam brigando com pessoas da família, que geralmente o fiador é alguém da família. E aí, quando vai executar os bens, o estudante não tem bens, o graduado ali, no caso, não tem bens, vão atrás dos bens do fiador, e aí começa toda aquela confusão. E naquele momento eu não via como ajudar eles antes disso. A gente tinha como ajudar dali para frente, né? Mas evitar que chegasse naquele ponto deles não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Mais para frente que eu fui perceber como ajudá-los, porque me passaram para o núcleo saúde, eu trabalho hoje só com saúde, e me passaram estagiários. Eu tenho estagiários vinculados diretamente comigo. E eles conversam comigo, se abrem, e nisso eu ia percebendo que pequenas coisas, pequenas orientações que eu passava para eles, eles agradeciam muito. E eu ficava ali, ué, por quê? O que está acontecendo? E na verdade é porque as faculdades não estão se importando. Elas querem que você pague ali os 5 anos da sua graduação, eles vão te dar o seu diploma e dali para frente eles não têm nada a ver com isso. Eles não se preocupam com essa parte. Então eu comecei a sistematizar as informações que eu passava para os meus estagiários e comecei a publicar no Instagram, porque eu vi que podia alcançar muitas pessoas, né? Ajudar muitas pessoas que estivessem passando também por aquela situação. Então a gente começou. E nesse período que eu disse com os meus estagiários, eu vi que tem assim 3 tipos de estagiários, vamos dizer assim. Tem um que já vem pronto, aqueles estagiários que estão sempre prontos para colaborar, para aprender, para estudar, sempre muito se desenvolvendo muito bem no estágio. Esses eu só ajudo ali a lapidar o diamante, vamos dizer assim, né? E já tem outros 2 que precisam de mais ajuda. Tem aqueles que têm muita vontade de trabalhar, colaboram muito, mas faltou a base. Não tiveram um estudo bom no colégio, não foram incentivados para leitura. Então, a minha mentoria ela é muito voltada para esses que precisam desenvolver o gosto pelo estudo, pela leitura. Todos os cursos é importante você saber o português, né? Mas no direito, por exemplo, é essencial. Se você não Direito, consegue passar jornalismo, né? jornalismo, com certeza, porque tanto no Alguma direito quanto no licenciatura. jornalismo, você tem que saber passar os seus argumentos para que, no caso do direito, o juiz entenda que é o mais justo e conceda aquele seu pedido. No jornalismo, creio que é também por aí, né? Você tem que passar a informação da forma correta para que as pessoas possam compreender. Se você não souber passar ali para o papel, não souber se comunicar, as pessoas não vão compreender, né? Não vão comprar seu argumento, vamos dizer assim. É E verdade. então eu vi esse segundo perfil, né? Que tem muita vontade de aprender, mas tem essa falha. E hoje em dia não tem desculpa. Se você precisa aprender o português, aprimorar o português, tem 1000 ferramentas disponíveis. No Instagram são diversos professores excelentes disponíveis para compartilhar material gratuito. No CNJ, a página do Conselho Nacional de Justiça, sempre tem curso aberto, gratuito. Também as outras faculdades, eu já vi na FGV, eles sempre com cursos também de português abertos. Então não tem desculpa mesmo. Você pode ali 20 minutinhos do seu dia separar para ler um pouco de gramática ou ler um livro que vai ajudar no seu vocabulário, né? Eu falo muito, leia uns clássicos, Machado de Assis, um tesouro nosso. Você vai aprender vocabulário, você vai aprender estrutura de como escrever, como argumentar. Também vai conseguir ter mais figurinhas para ali quando você precisar numa peça escrever alguma coisa mais elaborada, você vai ter mais meios de pensar, eita,
Eu li naquele livro, agiram daquela forma, naquele livro, será que eu posso agir assim também? A gente pode Histórias ganhar com a podem te experiência dos ajudar. outros. A gente pode Com ganhar com a experiência dos certeza. outros, né? E ainda que essa experiência dos outros seja uma experiência de livros, né? Mas os livros são sempre baseados em situações que todos nós podemos um dia viver, né, Gabriel? Exatamente. Tem até uma frase famosa, né, que falam que não há nada que esteja acontecendo hoje que já não esteja em um livro. E é bem isso mesmo. Bem, É verdade. então tem esse. Pode falar. Não, pode falar, a gente às vezes vai se atrapalhar, vai se atropelar por conta do delay, mas você pode continuar falando. Pronto. Então eu vi esse segundo perfil, né, que precisa ali de um português melhorar nessa área. E tem o terceiro perfil, que é o perfil que eu gostaria de ajudar mais, mas em contrapartida é justamente o que não quer ajuda, né? Que é aquele estagiário que entra no estágio, mas acha que está fazendo muito, que assim, se você passou para ele isso que não passou para outro, então você está sendo injusto com ele. Se você cobra um pouco a mais, ele já fala, não, isso eu não quero fazer, isso não é meu trabalho, isso não é para mim. E esse tipo de estagiário, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai terminar o curso, assim, muito mal feito e não vai conseguir emprego. Ele vai ser É, um peso. Infelizmente, vai ser um peso para a família, vai ser um peso para a sociedade e vai ser frustrado ele mesmo, né? Não vai conseguir ali ter a realização dele profissional. isso é Então, verdade. Pode falar. são esses três perfis, né? Esse último é o que realmente eu gostaria mais de ajudar, mas eles não querem. A luta ali diária para conseguir fazer com que eles acordem, né? Evitar que eles passem por problemas no futuro. E aí então eu comecei a separar algumas coisas que podem ajudar eles. Esse tipo de perfil eu começo assim com a parte física, porque eles estão sempre acostumados só com facilidade, só com. Tem que ser tudo muito do jeito que eles querem, tudo muito fácil, senão eles não fazem. Então, sempre falo muito, se imponham certos incômodos, tirem os automimos, por exemplo, na hora de acordar, acorda, não põe despertador para ficar no soneca renovando o tempo. Tocou o alarme, levanta. Banho frio, banho gelado, toma também. Assim, são pequenas coisas que para alguns pode pensar assim, não, isso não faz a menor diferença, mas faz sim. Primeira hora do dia, não usar celular, porque você vai estar se distraindo, vai estar indo resolver demanda dos outros, sendo que você tem que focar na sua, no seu dever que você tem que cumprir. Então, primeira hora do dia, não usar celular. Na primeira meia hora de trabalho, também não mexa no celular, nada de ficar trocando música, ficar mexendo em WhatsApp, Instagram. Pelo menos essa primeira meia hora, faça seu trabalho concentrado. Também Agora, falo muito. eu vi Pode que, continuar. só para a gente não perder o timing aqui, eu vi que sobre a questão, né, das pessoas aprenderem português, falarem português melhor, eu vi que o Gustavo deixou uma mensagem dizendo o seguinte: minha escrita mudou muito para melhor depois de devorar Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia. Então, essas dicas, né, são bem legais para que as pessoas possam ter referência de leitura, né? Como você falou, Machado de Assis, agora o Gustavo falou Otton Garcia, e a gente possa ir aprimorando, né? Com certeza, é uma luta. Assim, eu falo muito para que leiam, para que se interessem pela leitura. Então, assim, algumas pessoas não têm esse costume, mas eu garanto que quem começar ali 20 minutinhos por dia não vai se arrepender, vai ganhar muito vocabulário, e formas mesmo de enriquecer o pensamento, vai ser
muito produtivo para a pessoa, com certeza. Agora, Gabriela, uma outra questão que eu percebo aqui nos estagiários, especialmente as pessoas que ainda estão no ensino médio, estão estagiando com o curso técnico, ou pessoas que estão entrando na faculdade agora, os mais jovens, né? Às vezes eu sinto Sim. que eles estão meio perdidos em relação à importância que o estágio tem na carreira das pessoas para o futuro, né? Eu queria que você, como estagiária que você já foi e hoje mentora de estagiários e coordenadora de estagiários, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, especialmente para esse pessoal mais novo, sobre essa questão da importância que o estágio, o emprego temporário tem para que eles entrem no mundo do trabalho e consigam se fixar lá, né? Exatamente. Maioria, não vou dizer que maioria, mas enfim, uma boa parte entra no estágio apenas preocupado em receber ali o salário no final do mês e fazer de qualquer jeito. Chega, bate o ponto e sai e vai e assim, não, vou estudar, vou me dedicar para a faculdade, não vou me dedicar ao estágio. Estágio é só para ganhar dinheiro. E acaba perdendo uma grande oportunidade de conseguir ser efetivado no trabalho enfim, de saber se relacionar, de saber se preparar. Então, é muito importante conversar com os mais experientes e pegando essa experiência dos outros. É, realmente se dedicar, fazer mais do que os outros fazem, buscar identificar problemas na empresa. Se você identifica problemas, se você resolve problemas, não tem como a empresa não te contratar. Obviamente que concurso público, ali, o setor público, isso não é uma opção. Mas nas empresas que têm a opção de contratação, não tem como. Se você sabe resolver problemas da empresa, eles vão te contratar. Isso é muito importante. Então Tem sim que também outra é coisa ficar do de olho, estágio. né? É ficar de Com olho no seu ambiente de certeza, trabalho, nas pessoas ao redor, naquilo que você pode fazer nas suas tarefas, né? com certeza. Aproveitar todas as oportunidades para aprender, para se desenvolver. Também, outra questão do estágio, você saber se é aquilo que você quer seguir. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fazia o curso de Direito e estava naquela, será que é isso mesmo? E só quando eu entrei na Defensoria Pública da União, que eu comecei a atuar ajudando os hipossuficientes, que eu pensei, nossa, isso é muito bom, poder ajudar quem precisa tanto assim, é muito gratificante. Então, cada estágio que você faz, você vai vendo, conhecendo o perfil e identificando se tem a ver com você, né? No caso do direito, tem gente que vai para tribunal, tem gente que vai para defensoria, tem gente que vai para MP, tem gente que vai para escritório. Então, são oportunidades de você ver se é aquele caminho mesmo que você quer seguir ou não. Esse também é um grande diferencial do estágio que tem que ser aproveitado. Sem Os contar estágios que, são, os estágios são então, importantes para você identificar as áreas nas quais você quer atuar, né? com certeza, e sem contar que vai estar entrando para o seu currículo, né? Então, aproveitar essa oportunidade para o que eu aprendi ali, o que eu desenvolvi. Então, você vai pôr no seu currículo, né? São vários motivos que a pessoa não pode deixar de estagiar. Também ali no estágio, se você erra, é a oportunidade de errar, né? Se você deixar para errar depois, quando você já tiver graduado, já estiver abrindo seu próprio negócio, vai ser muito mais difícil. Aproveite para errar ali enquanto as consequências ainda são pequenas, vamos dizer assim. Quando tem Aproveite o alguém que vai estágio para descobrir tudo. essas costas, né? Vai te ajudando. Exatamente. Exatamente. Você vai ter ali o suporte necessário, né? Agora, tem uma coisa, Gabriela, que eu achei muito. Sua página é muito interessante. Suas dicas são muito Legal. interessantes. Mas na sua bio, tem uma frase que eu achei muito engraçada, que você diz mais ou menos assim: que você vai salvar as pessoas da burrice. Eu queria que Isso. você dissesse. Eu queria que você já falou um pouquinho sobre o que é isso, né? Sobre a falta de Aham. algumas pessoas de terem interesse em Uhum. crescerem, em buscar o conhecimento. Embora o estágio sirva para isso, né? Buscar o conhecimento, você se adequar às áreas do saber ali, da sua profissão. Mas ele também, eu acho que o estagiário, a estagiária,
deve chegar lá nesses lugares estudando também, lendo um pouquinho, conversando com outras pessoas que já têm experiência, para eles chegarem e começarem a fazer o trabalho já de um ponto de partida, não do zero, né? Talvez seja importante. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente seria essa burrice e como é que você já falou parte, né, de como você faz, mas eu queria que você explicasse como é que você salva essa galera aí. Exatamente, Márcia. Ali eu distribuo dicas muito simples, mas que fazem uma diferença muito grande para a pessoa, que fazem com que ela tenha vontade de buscar o estudo, de buscar a leitura, de buscar se desenvolver. Então, é nesse sentido que eu falo que vou salvar as pessoas da burrice, que eu vou ensiná-las a serem autônomas no caminho de se desenvolver, entendeu? Inclusive, na minha mentoria, eu faço ela direcionada para leituras. Eu pego livros, algum livro que eu vejo que tem um perfil que a pessoa vai aproveitar. Então, eu ensino ela a identificar ali na história paralelos entre a história e o que a gente está vendo no dia a dia. Então, isso ajuda muito a pessoa a sair ali do mundo cego. Ela começa a perceber que as coisas estão relacionadas, os conhecimentos estão relacionados. Isso também é uma abordagem que eu faço para ajudá-los. Entendi. Bem legal. Agora, eu queria saber como é que nessa equação aí desse salvamento entram questões importantíssimas que eu vejo na sua página, como a questão da organização, da constância, da coragem e da linguagem. Você já falou um pouco da linguagem, mas eu queria que você explorasse um pouquinho essas outras questões também, sobre a importância do estagiário ser corajoso, não só estagiário, né? Eu acho que qualquer pessoa que entre no mundo do trabalho, corajoso e ser constante também, e ter organização. Você acha que esses são os pilares para o sucesso? Com certeza, Márcia. Como eu estava te falando, dos três perfis que eu identifiquei, né? Do estagiário que já vem pronto, do estagiário que falta ali no português e do estagiário que não quer colaborar, que não quer trabalhar. Então, nesse último estagiário, nesse último perfil de estagiário, eu faço essa orientação para que eles ponham essas dificuldades, quebrem esses automimos, mas também que eles desenvolvam as virtudes. É isso que também falta muito. As pessoas não sabem como se desenvolver. E um ótimo meio é exatamente pegando ali virtude por virtude, estudando e desenvolvendo cada uma delas. E eu tento fazer sempre que eles reflitam naquela virtude voltada para o trabalho. Então, assim, no meu perfil, se você for e buscar os posts sobre virtude, sempre vão ter perguntinhas ali para a pessoa ir refletindo e pensar, poxa, realmente isso aqui eu não estou fazendo, eu podia fazer, isso aqui vai me ajudar mais. Então, com certeza, um dos pontos que eu uso para ajudá-los desenvolvendo as virtudes. Eu sempre tento também pôr uma historinha. Eu sei que Instagram é tudo muito rápido, que é muito difícil das pessoas pararem para ler uma história, mas tento pôr também uma história para desenvolver esse imaginário deles, facilitar, conseguir aproveitar o conceito de virtude a partir de uma história. Enfim, essa parte das virtudes é mais ou menos por aí. Entendi. E quais são as dicas que você diria assim para um estagiário ou uma pessoa que esteja querendo entrar no mercado de trabalho, que já esteja fazendo estágio, já esteja trabalhando, como é que essa pessoa basicamente podia se organizar? Eu fiz uma enquete lá aqui nos stories e eu perguntei às pessoas se elas eram organizadas. Eu não me lembro agora da porcentagem, esqueci de anotar aqui, eu estava olhando, mas não anotei. Mas eu lembro que a maioria das pessoas disseram que eram organizadas e uma boa outra parte delas disse que não eram organizadas. Então, qual a dica assim, mais preciosa, Gabriela, que você pode dar para essas pessoas na questão da organização? Bem, Márcio, eu começo, na verdade, tentando orientar por partes, assim, no caminho deles mesmo, como eles podem fazer. Por exemplo, a questão do currículo, né?
eu sempre falo para eles, eles geralmente chegam angustiados. Ah, eu não tenho experiência de trabalho, como eu faço? Bem, tenha calma. Primeiro, você sabe fazer, sabe digitar sem olhar o teclado? Se você não sabe, comece agora. Tem vários cursos gratuitos que pela internet, inclusive no meu post eu falo o nome de um que pode começar. Se você já sabe, ótimo, ponha isso no seu currículo, porque quem pegar o seu currículo vai saber que você é mais rápido do que os outros. Então, sempre aproveitar essa questão da digitação. Também falo, ok, você não tem experiência, mas você já fez algum trabalho voluntário? Porque no trabalho voluntário, você está ali trabalhando em grupo, então você mostra que você sabe lidar, se comportar com as pessoas, dividir trabalho, sabe conversar sem ser rude, sabe ajudar. Isso é muito importante no trabalho, isso também tem a ver com organização. Se você também faz um trabalho voluntário, você sabe ser líder, você está ali atuando junto com pessoas. Isso também é uma característica muito importante hoje em dia para se pôr num currículo. E também a comunicação. Você sabendo, você fazendo um trabalho voluntário, com certeza você precisa se comunicar muito bem ali. Então, eu sempre falo para eles aproveitarem esses três pontos: comunicação, liderança e trabalho em equipe. Saber se trabalha em equipe. Se você pode ser o seu primeiro estágio, você pode não ter experiência nenhuma, mas se você tem esses três itens, eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito bem. O que te ensinarem no estágio, você vai pegar muito rápido e vai saber desenvolver muito bem. Então, esses E aí, pontos eu falo muito, porque não é só organização de algo material, é organização das suas vontades, você saber se ordenar. Essa é a principal organização que você tem que ter. Você saber se comportar no trabalho, você saber ajudar, você saber ouvir um feedback sem reclamar, sem achar que estão te perseguindo, te exigindo demais. Bem, nessa parte de currículo, eu oriento eles assim. Aí depois tem a questão das entrevistas, né? Que eles também perguntam muito como lidar numa entrevista, como se comportar. E aí eu sempre falo para eles, busquem saber como é a empresa que você está indo fazer essa entrevista. Você e precisa saber. Pode falar. desculpe, Gabi, te interromper, mas essa é uma questão importante. Eu fiz uma pergunta nos stories, quer dizer, todas as questões são importantes, mas eu fiz essa pergunta nos Sim. stories, se as pessoas, antes de irem fazer uma entrevista para uma empresa, que elas costumavam buscar informações, costumavam estudar a empresa para onde elas iam. Essa daqui eu anotei, e a gente teve aí que 78% das pessoas disseram que procuravam saber, né? Mas Sim. 22% disseram que não procuravam saber nada sobre a empresa. Iam na doida e chegavam lá e começavam a falar. Mas você tem dicas para isso, né? Sim, exatamente. Tem que conhecer a empresa, sim. Tem que pesquisar. Primeiro, para você saber se você realmente quer trabalhar ali. E também porque vão te perguntar certamente por que você está ali, por que você quer contribuir com a empresa, por que você quer, como você acha que você vai contribuir com a empresa, por que você quer trabalhar ali. Então você tem que conhecer, sim, não dá para chegar sem preparo. Então, Exato. se é um escritório de direito, por exemplo, procure saber exatamente qual a demanda deles. Ah, é um escritório de direito do trabalho, eles atuam com sindicato? Não, eles atuam com pessoas que estão sendo despedidas. Procure saber o nicho daquele escritório. Os advogados, procure conhecer, às vezes eles podem ter algum artigo publicado. Então, procure, leia, para você ter o que conversar, você ter argumentos ali quando for perguntado. E, assim, uma coisa também que eu acho muito importante é ir com uma redação pronta.
você tem que ir com uma redação pronta. Pode ser ali o tema, você pode escrever sobre exatamente isso, por que que você quer trabalhar ali, ou pode ser, se é um escritório, como eu já falei, né, de direito do trabalho, pega uma questão de prova que você foi bem na faculdade, desenvolve ela e leva pronta, porque é muito comum nessas provas de estágio chegar lá e aí falarem, faz uma redação sobre o que você quiser. Então, pelo menos você já tem ali um assunto pronto. Ou mesmo que seja um outro assunto, pelo menos você já tem como aproveitar aquele que você fez, adaptar um pouco e utilizar. Então, assim, Tem uma realmente base, né? sempre, sim, sempre ir com um tema, um assunto, uma redação pronta ali na cabeça, preparado para o que vão te perguntar. Antes de eu passar para uma próxima pergunta, eu estou vendo que o João Seixas está sempre aqui com a gente, né, prestigiando as lives. Ele está falando o seguinte: um estagiário desinteressado é muito ruim para a instituição que o recruta, mas pior ainda para ele mesmo. Fica marcado por muito tempo e isso prejudica, inclusive, após graduado, né, após ele se graduar. Isso é verdade, porque ele está ali junto com outras pessoas que vão ser futuros colegas. Então, se ele não faz o trabalho dele direito, ele não faz o trabalho dele corretamente, se ele é desleixado, lá no futuro os colegas vão saber quem ele era, como ele agia, né? E aí eu acho que pode ficar realmente difícil para ele ou ela conseguir esse estágio, né? Exatamente, Márcio. Ou o trabalho, né? Isso é uma verdade. A questão de ser um peso para si mesmo é o que eu tento ajudar, evitar que isso aconteça. Mas o peso para a instituição é totalmente verdade. Vai ser um peso para os colegas, vai ser um peso para os chefes, porque o chefe vai ter que ficar toda hora cobrando: fulano fez a peça, não fez? Olha, o prazo já passou. Olha, o que está acontecendo com você? Olha, você está precisando de ajuda? O que você está precisando? Então, realmente é um peso. E isso não é bom realmente para ninguém. Inclusive, eu fiz uma dinâmica com a minha equipe antes da pandemia. Foi bem ali antes da pandemia. Depois, né, fica complicado para a gente. Exatamente sobre isso, né? Eu peguei balões e pedi para eles jogarem, cada um ficar com o balão jogando para cima. Só que aí eu fui tirando um de cada vez e mantive os balões. Ou seja, fica muito mais difícil para as pessoas conseguirem segurar os balões sem deixar cair. Até que deixei uma quantidade pequena e o balão acabou caindo no chão. Justamente para que eles reflitam sobre isso. Se você não cumpre o seu trabalho, vai pesar para os outros e vai chegar uma hora que os outros também não vão dar conta e vai tudo desmoronar. Então, realmente, é muito Agora, importante, é muito pode importante falar. essa responsabilidade, esse compromisso. E assim, por exemplo, quanto aos prazos mesmo. Às vezes a pessoa chega e fala assim: eu vou entregar 1 hora depois do combinado. Aí no outro dia, 2 horas depois. Depois, um dia depois, 2 dias depois. E ela vai acostumando a fazer dessa forma desleixada, dessa forma irresponsável. E além de prejudicar a empresa, prejudica ela mesma. Ela se enfraquece, ela acaba ficando desacreditada de si mesma. Então, não permitam que isso aconteça. Façam no prazo, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja forte e cumpra os seus prazos. Com certeza, isso é muito importante. Eu fiz uma outra pergunta. Eu vi que você também fez várias perguntas nos seus stories. E aí você também pode falar sobre as respostas das pessoas. Fique à vontade para falar. Uma das perguntas que eu fiz nos stories foi o seguinte. Perguntei aos estagiários se eles não conseguissem terminar o trabalho, né, antes do horário de saída, tanto os estagiários como quem já está com CLT, quem já está no mercado de trabalho, né? Se eles ficavam na empresa até o trabalho ser concluído ou se eles deixavam para o dia seguinte. Então, 68% das pessoas que responderam disseram que concluíam até o final, eles ficavam lá para terminar, enquanto 32%
disseram que fariam no dia seguinte. É justamente sobre isso que você está falando aí, né? Não deixe para o dia seguinte, não deixe acumular, mesmo que você ultrapasse as suas horas no estágio ou no trabalho, né? Isso. Eu tenho só uma ressalva, Márcio, quanto a isso. Você deve sim cumprir a sua tarefa, cumprir no prazo, cumprir ali no dia, se esforçar para terminar no dia, se você não conseguiu, tudo bem, ficar mais um pouquinho e terminar. Isso é importante, seu chefe vai valorizar essa sua responsabilidade, esse seu comportamento, pode ter certeza disso. Mas também tem outras situações que a pessoa tem que ver se não está tendo ali um exagero. Por exemplo, pedem para você ficar um pouco a mais no atendimento, mas os outros atendentes falam, não, você pode ir embora, você fica para ajudar, os outros podem sair no horário. Aí você tem que saber se isso realmente é justo, se isso realmente é correto. É muito complicado ter esse equilíbrio, né? Mas tem que Isso, buscar. Porque às isso me vezes leva, a pessoa. Fala, fala. isso me leva a uma outra questão, Gabi, que é justamente essa, né? Quando é que a gente pode saber, como é que um estagiário, por exemplo, pode se defender contra os abusos da empresa, né? Porque há empresas que vão abusar desse funcionário. Eu ouço estagiários dizerem o seguinte, que o estagiário é a pessoa, o estagiário ou a estagiária é a pessoa que faz o trabalho do profissional e ganha um quarto do que esse profissional ganharia, ou menos que isso, né? Então, como é que essas pessoas que estão estagiando podem se precaver contra os abusos dessas empresas? A quem reclamar, porque também, às vezes, eles ou elas se sentem inibidos de fazê-lo e perderem o seu estágio, né? Uhum. Sim, exatamente. Eu considero assim, se o seu estágio você tem a possibilidade de ser contratado no final, né? Como eu falei, alguns lugares não tem como, o setor público não contrata no final. Mas se onde você trabalha, sua empresa, seu escritório, tem como contratar você no final, eu acho válido você trabalhar um pouco a mais. Isso vai ser um diferencial em relação à concorrência. Mas você também tem que ver o motivo de você estar fazendo ali a mais. Você está fazendo a mais só porque você não quer ficar mal com as pessoas, só porque você não quer perder aquela imagem de boazinha, de certinha. Isso tem que ser avaliado, porque um sim que você está dizendo ali na hora são vários nãos que você está dizendo para outras coisas. Então, se você está ficando ali a mais que o seu horário, você está dizendo não para uma matéria da sua faculdade que você tem que estudar, alguma atividade que você tem que fazer fora ali do estágio, um compromisso familiar. Então, você também tem que saber muito equilibrar. Esse equilíbrio ali que eu falo é o olhar tem que ter o equilíbrio do olhar de pomba e o olhar de serpente. Você tem que ser bom, você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa que colabora, que ajuda, mas você também tem que saber se resguardar. Se isso não tiver equilibrado, alguém vai chorar. Vai acontecer alguma coisa ruim. Se você for só bonzinho demais, vão te explorar. Se você for só mal, você vai ser uma pessoa infeliz. Não vai encontrar bondade em nada, não vai ter satisfação em nada. Então, isso também não vai ser bom para você. Tem que ter ali muito equilíbrio para poder verificar as oportunidades e também os perigos. Eu vi aqui que o Gustavo Araújo ele fez uma pergunta. Se tivesse a opção de escolha, qual o melhor? Entrar num trabalho já renomado, mas sem experiência, ou com risco de não aprender e ser demitido, ou num estágio onde irá aprender bem? Eu não escutei muito bem essa pergunta. Deixa eu passar aqui, deixa eu tentar achar. Mas o que eu diria é que tem que ficar de olho peraí, nas oportunidades. Você tem que, se um estágio permite que você aprenda bastante, aproveite esse estágio, sim, tem que aproveitar. A outra parte inicial eu não entendi direito, mas se você quiser É o repetir. seguinte, eu vou repetir. Se tivesse a opção de escolha,
Qual melhor? Entrar num trabalho já renomado, mas sem experiência. Eu acho que você está falando, vamos te contratar, né? E aí você vai entrar nesse trabalho sem experiência, sem passar por um estágio, com risco de não aprender, porque não passou por um estágio anteriormente, e ser demitido porque não fez o trabalho por conta da falta de experiência, ou deixar esse trabalho, abrir mão desse trabalho e procurar um estágio na área. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ah, tô entendendo. Talvez ele esteja na graduação e tenha a opção ali dele fazer um estágio ou então de algum trabalho CLT, e ele está nesse conflito aí Dúvida, entre né? estagiar, ou trabalhar talvez em outra área. Talvez seja isso, né? É uma situação difícil, ele vai ter que ponderar. O estágio na área, se ele quer atuar ali na graduação, continuar, eu acredito que seria o melhor. Mas tem algumas pessoas que não têm essa opção, tem que buscar uma renda própria, tem que trabalhar em outra área enquanto ainda está na graduação. Então, realmente, ele vai ter que fazer ali uma jornada dupla, né? Trabalhar e também buscar fazer a graduação dele da forma correta, para ele não deixar de lado os estudos, né? Eu até falo muito para o pessoal, gente, não tenham dó de si mesmos, graduação é isso mesmo, é estudar muito, ler 300 páginas por dia, é normal. Não fique achando que, ah, não, eu estudei um pouco aqui, já tá bom, não. Aproveite. E falo também para eles, você é aquilo que você faz no seu tempo livre. Então, se você faz só ali o que o professor pede e já vai assistir série, já vai, sei lá, passear, tudo bem você ter um descanso, mas não abuse, né? Aproveite o seu tempo livre para estudar. Porque o mercado lá fora está difícil, né? O IBGE traz aí uma estatística de que são 11 milhões de pessoas que perderam emprego durante a pandemia, né? E aí, quando a gente quiser voltar agora, ou quiser entrar nesse mercado de trabalho, a questão vai ser uma questão bem difícil a partir desse ano, né? Eu vi que o Alberto, falou o seguinte: quando um dos supervisores é realmente carrasco, no sentido de cobrar demasiadamente, que tipo de postura adotar? Você fala em alguns dos seus posts sobre a questão da postura do estagiário, né, Gabriela? Eu queria que você aproveitasse essa questão dele aí e falasse ainda também sobre essa questão de a quem recorrer numa empresa quando a gente tem esse tipo de chefe que é carrasco, esse tipo de pessoa que, em vez de ajudar o estagiário a aprender, em vez de ajudar o estagiário a crescer, eles querem colocar o estagiário como se fosse no patíbulo, né? Querem colocar lá para enforcar o rapaz ou a moça. Isso, Márcia. Me fizeram uma pergunta dessa no meu perfil, e assim, eu fui um pouco mazinha na hora de responder, porque eu joguei um pouco a responsabilidade para ela mesma. Joguei assim no sentido de falar, ok, seu chefe está sendo ruim para você, ou será que é você que não está fazendo o seu trabalho como deveria? Joguei assim para a pessoa refletir, como ela está se comportando. Porque o que eu vi na minha experiência, já tive vários chefes, já trabalhei com vários chefes que eram bastante exigentes, até grosseiros no modo de tratar os estagiários. Mas o que eu via, quando o estagiário era responsável, quando o estagiário fazia ali a tarefa no prazo, quando ele se esforçava, o chefe ficava calado, educado na educação. Agora, quando o estagiário não cumpria a tarefa, realmente o chefe virava um O carrasco. cão. Então, você tem que ficar ali trabalhando da forma correta. Isso já vai ajudar muito, vai evitar muitos problemas. Agora, se realmente aconteceu alguma coisa que foi um excesso, recorra à chefia. Com certeza tem alguém acima dessa pessoa, não é possível. Recorra à chefia, não faça fofoca, não vá reclamar para quem não vai ajudar. Isso só vai piorar a situação. Recorra a quem possa resolver o problema. Recorra ao chefe, fale o que
o que ocorreu. Se é uma coisa grave, realmente grave, se é um crime, você tem que ir à delegacia, tem que realmente agir de uma forma séria. Mas busque um chefe, um superior que possa resolver o problema. Essa é a melhor Também, forma. e também é bom avaliar a situação para ver se você não está entendendo alguma coisa diferente daquilo que realmente é, né, Gabriela? Isso, sempre é importante você buscar conversar com outros colegas que já são experientes, pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. É muito melhor você buscar um colega ou um chefe, é, pesquisar na internet, nos livros, enfim, tentar resolver aquele problema do que você fazer de qualquer jeito. Se você fizer de qualquer jeito, realmente vai dar espaço para que haja uma cobrança e às vezes a cobrança pode vir de um modo, um formato que não vai ser agradável, não vai ser o adequado. Certo. Você vem também com essa questão, né, me lembrou quando eu vi lá no seu feed, nas suas postagens, se eu não me engano, são dois posts, um com uma pomba, o outro com uma serpente. Você me trouxe uma memória de um verso do Evangelho que diz o seguinte: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Então, eu queria que você falou disso no instante, e eu queria que você explicasse isso melhor. Como é que a pessoa que está procurando estágio, ou que já está estagiando, procurando emprego, ou que já está empregado, como é que essa ideia, né, da gente ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes podem ajudar a se manter nesse trabalho ou nesse estágio que a pessoa está? Exatamente, Márcia, assim, essa comparação vem justamente dessa passagem da Bíblia, assim. E assim, o que vai resolver sua vida para tudo, na verdade. É esse equilíbrio entre esses dois olhares. Você tem que ter o olhar de ver bondade nas coisas, mas você também tem que ter uma sagacidade para saber se proteger do mal. Ali eu também uso muito a ideia do lobo em pele de cordeiro, né? Você tem que saber identificar quando tem um mal ali vindo para você disfarçado. Então, assim, esse equilíbrio, a pessoa ela tem que estar de olhos abertos para ter realmente essa visão ali acima das coisas, não ver só superficialmente, mas buscar compreender o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, como eu posso agir, como eu posso resolver esse problema de uma forma melhor, mais prudente, né? Buscar muito a prudência. Realmente esse vai ser o que vai ajudar ela em diversas situações. Eu vejo também essa questão, Gabriela, de você ser simples, né? Em buscar ajuda, como você fala. Eu via, por exemplo, quando eu estava estagiando, que as pessoas ficavam com vergonha de perguntar, ficavam com vergonha de dizer que não sabiam. E aí acabavam fazendo as coisas de qualquer jeito e depois recebiam as reclamações. Esse é um dos erros mais recorrentes que você vê aí com seus estagiários, a questão da... Não sei, não posso dizer que seja a questão do orgulho ou da falta de humildade, não sei se é isso, mas talvez seja o medo de parecer burro, o medo de parecer não saber fazer as coisas. Será que essa é uma das questões mais recorrentes lá na sua prática em conversando com esses estagiários? A questão de não procurar ajuda? Sim, com certeza, isso é bem comum. E assim, eu fico até angustiada em alguns casos quando os estagiários não me procuram, que eu fico pensando, será que tá tudo bem? Será que tá precisando de ajuda? Atrasou aqui nesse prazo, não falou nada comigo? O que que tá acontecendo? Então, eu realmente oriento as pessoas a buscarem perguntar, buscar conversar. Não fique de timidez, timidez não vai ajudar. Pare de pensar, as pessoas estão muito preocupadas comigo. Não. Se você é tímido, põe a seguinte frase na cabeça: ninguém está nem aí para mim. Pense assim e faça o que você tem que fazer, pergunte o que você tem que perguntar. É muito melhor para quem está ali te liderando, para o seu coordenador, para o seu chefe. Vai ser muito melhor se você realmente demonstrar as suas limitações, as suas dificuldades,
E aí ela vai poder identificar e te orientar, olha, então vamos reforçar aqui, você está precisando de ajuda nisso? Deixa eu chamar um outro colega para te ensinar essa parte. Ah, deixa eu pegar ali um livro sobre tal assunto para você ler, para você melhorar nesse ponto. Com certeza, a comunicação entre o estagiário e o chefe é essencial para desenvolver bem um trabalho. E, inclusive, a questão da comunicação é um diferencial para contratação mesmo. Em qualquer empresa, hoje em dia, um estagiário que se comunique bem, eu tenho certeza que ele vai ser, sim, contratado. Eu vejo muito assim, que aqueles que sabem ouvir um feedback sem reclamar, aqueles que sabem passar um feedback, que sabem pedir ajuda, é totalmente diferente. Você fica muito mais propenso a compartilhar algumas tarefas com essa pessoa, confiar nessa pessoa que ela vai conseguir fazer, vai dar conta de fazer. Então, isso com certeza é muito importante. Essa parte da comunicação, quem tem falha, tem que parar com isso. Deixa essa timidez de lado, deixa esse medo de ser julgado, esse medo de falhar. Esquece isso. Falhou, não tem problema. Caiu, o importante é levantar. Ali eu falo muito no meu perfil também disso. A constância. A constância não é você ficar sempre evoluindo. Não, a constância é você caiu, levanta. Caiu, levanta. Não importa quantas vezes, mas você tem que levantar e buscar melhorar. E essa busca pela melhoria passa pelo que você falou lá no início, né? A busca pelo conhecimento também, né? Eu me lembro de uma frase do ex-senador Darcy Ribeiro, que ele disse o seguinte: se você não lê, você não sabe ouvir, você não sabe falar e você não sabe entender. Então, é necessário buscar o conhecimento, é necessário buscar a leitura. Não só a leitura do papel, não só a leitura do livro, mas também a leitura do mundo, né, Gabriela? Exatamente. Aí a gente volta naquilo que você perguntou, né? Por que você usa a frase "vou salvar vocês da burrice"? É exatamente isso. Você é, saber ler, saber estudar, saber aproveitar aquilo que você vê no mundo que você identifica e aproveitar para usar ali na sua vida, no que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Pessoal, vamos então aí seguir as dicas de Gabriela. Eu gostaria de lembrar também que essa nossa live vai ficar gravada aqui no feed do Instagram, vai ficar gravada no nosso canal, nos bastidores do YouTube e também no Spotify. Então vocês podem ver, assistir, ouvir, reassistir a conversa com Gabriela. Eu tive uma live que está gravada no feed também com a fonoaudióloga e comunicadora Patrícia Pimenta Faleiro, e ela conversou com a gente sobre o que você está falando aí, sobre a importância da comunicação. Mas ela trouxe uma abordagem também bem peculiar, que é sobre a postura corporal, a postura vocal, a postura facial durante as entrevistas, né? E isso, a pessoa, além de saber o que falar, ela precisa também saber como se portar, né, Gabriela? Para fazer uma entrevista bacana. Com certeza. Inclusive até na questão do se vestir, né? Tem alguns cursos que demandam mais criatividade, que tudo bem você ir mais descolado, vamos dizer assim, mas não desleixado. Agora, em cursos mais formais, como direito, você precisa sim ir mais formal, tanto na forma de vestir quanto na forma de falar. Porque, querendo ou não, isso passa uma mensagem de competência. A forma como você se veste e fala. O direito é muito importante nesses cursos formais, é essencial. E, assim, quem é importante, aproveitem, né? Que tem muitos perfis, como você falou, da fonoaudióloga, muitos perfis da parte da comunicação, da oratória, aí no Instagram, tudo disponível. Aproveitem, que realmente é uma área que é importante se desenvolver. Você falou da vestimenta formal, né, nos cursos, quando as pessoas estão na faculdade. E aí eu me lembrei, eu estava conversando justamente com a Patrícia Faleiro sobre uma questão do enquete que eu fiz. Né? Essas pessoas, quando iam fazer uma entrevista, se vestiam com a melhor roupa ou se iam de qualquer forma.
E aí a maioria das pessoas disse o seguinte pra gente, disseram o seguinte, deixa eu ver aqui o que elas disseram. E 5% disseram que vão com qualquer roupa. E 95% disseram que vão com a melhor roupa para a entrevista. E aí a Patrícia respondeu ao story e falou assim, olha, Márcio, isso vai depender. Aí eu falei, por que que vai depender? Que hoje eu vou conversar com a Gabriela e vou ter que ter uma justificativa. E ela falou o seguinte, ó, vai depender, porque de repente você está na faculdade e aí você recebe uma ligação, olha, a gente tem uma entrevista de estágio daqui a 5 minutos, 10 minutos com você, você tem que estar aqui. E você está na faculdade, o que você vai fazer? Vai sair correndo ou vai perder a entrevista, né? Você vai computar. Aí eu falei, olha, essa é uma questão interessante. E aí eu me lembrei de mim, que eu recebi um telefonema para fazer um teste, né, para o Jornal à Tarde, aqui em Salvador, e aí eu estava na faculdade, eu estava de camiseta e calça jeans. Né? E eu falei, uai, eu vou para o Jornal à Tarde, que é um dos 4 ou 5 jornais centenários do Brasil, né? Eu vou chegar lá e vou fazer uma entrevista. E eu falei, e agora, o que é que eu faço? Eu tive que sair correndo da faculdade e ir fazer a entrevista do jeito que eu estava. Graças a Deus, eu consegui entrar. A roupa não foi o mais importante. Mas a partir daquele dia, eu comecei a me vestir mais adequadamente para o curso de jornalismo. Ele disse, olha, de repente eu estou aqui e aí o jornal vai precisar de mim, ou de repente eu vou precisar ir para um outro, vou receber uma outra proposta e eu vou fazer uma entrevista mais formal, e agora? Aí eu comecei a... Aí eu nunca fui de short, nem de camiseta para a faculdade, mas esse dia eu estava de camiseta básica e de calça jeans. E deu certo, mas é bom que a gente também tenha essa questão, né? Que dentro da faculdade a gente está bem vestido, ou vestido de... Não precisa ser como no curso de Direito, com terno, gravata, se você for homem, ou mulher com a vestimenta mais... não sei se posso dizer mais chique, mas a gente pode também adequar a vestimenta a uma vestimenta casual, mas formal, né? Sim, com certeza o segredo é a adequação, né? Dependendo ali se o curso, se é o lugar que você vai ser entrevistado, eles já são mais criativos, então não tem problema você ir de uma forma mais informal, né? Nessa sua situação, por exemplo, tem que ir para entrevista de uma hora para outra, aproveita ali e fala a verdade, aproveita para quebrar o gelo, né? Comentando ali que, eita, você teve que ir de última hora. Aproveita para todos os momentos, todas as situações você vai estar sendo analisado. Então, aproveita para mostrar que você sabe se adequar em qualquer situação, você sabe ali se justificar, se comportar. Aproveita, né? Tudo tem que ser aproveitado no momento da entrevista. Isso mesmo. Olha, Gabriela, estou vendo que a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu achei extremamente proveitosa. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelas dicas. Obrigada E, também. pessoal, se vocês ainda não seguem a Gabriela, ela tem um perfil aqui no Instagram. Vocês podem ver aqui em cima. Vão lá, sigam, que vocês vão ter dicas bem bacanas. Ela faz stories sempre para dar ajuda às pessoas que estão com essas dúvidas Sempre aí. estou com a Você também. caixinha aberta. Sempre a caixinha Sempre aberta lá. para quem precisar de ajuda pode perguntar. É isso, sempre a caixinha aberta lá para vocês comentarem e ela responder, né? Se vocês não seguem o Nos Bastidores ainda também, sigam o Nos Bastidores, que quanto mais gente segue a gente, né, Gabriela, mais a gente pode fazer lives interessantes, mais a gente pode trazer conteúdo interessante para as pessoas, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você conversasse aí, só para finalizar com as pessoas, fazendo um fechamento aí das suas dicas, da sua fala aqui hoje, por favor. Pronto, então aproveitar para que os outros não tenham medo de trabalhar, não tenham medo de se esforçar, não tenham pena de si mesmos. Isso vai trazer resultados muito positivos para vocês no futuro. Se esforcem, saibam identificar problemas, resolver problemas. Não tem quem não seja contratado, que esse tipo de pessoa que sabe lidar com os outros, que sabe se comunicar, sabe resolver problemas, ela sempre vai ser contratada. Então, seja assim, seja uma pessoa esforçada, uma pessoa que realmente os outros podem contar com você, esteja disposto a servir, que com certeza
você vai se dar muito bem no mercado de trabalho. Isso aí, pessoal. Eu quero agradecer também a João, que está sempre aqui, a Agatha, Gustavo, Gil, Florentino, Jarcelli, todas as outras pessoas, né, que vieram aqui conversar com a gente, ouvir as suas dicas. Muito obrigado a todos e todas por nos Obrigada assistirem, também. aqueles que estão aqui, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles e aquelas, né, que ainda vão ouvir ou assistir a nossa entrevista depois. Algumas pessoas me falaram, Márcio, não vou poder assistir agora, mas depois, quando você gravar, eu vou. Se lembre que vai estar gravado aqui no Instagram, no Spotify, do News Bastidores e no YouTube também do News Bastidores. Gabriela, muito obrigado mais uma vez. Um prazer enorme Obrigada, Márcia. conversar com você, viu? Igualmente. Então, galera, até já, até a próxima. Um grande abraço. Nessa Tchauzinho, quarta-feira, pessoal. Gabriela, a gente vai fazer uma live com o pessoal da nossa padaria artesanal. Você gosta de pão artesanal? Comida Com artesanal? certeza. Muito. Então, olha, o pessoal da nós, a gente sempre compra lá com eles, né? Eles têm cada pão delicioso. E nessa quarta-feira agora, às 20 horas, a gente vai fazer uma live com eles. E eles vão fazer uma receita ao vivo, simples, de pães artesanais ou massa artesanal, pra gente Ótimo. Eu comer sempre falo para o durante. pessoal, aprendam a fazer alguma coisa, estejam dispostos a servir os outros. Então, assista essa live para aprender a fazer o pão, poder servir a família, poder chamar os amigos para comerem o pão. Aproveitem, isso faz muito bem, aprender a fazer alguma coisa. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, viu? Obrigada, Tchau. Márcia. Até mais. Tchau.